Hoje é segunda-feira, dia de Pensa Rotina, e a gente já está na linha com o professor Marcelo Seráfico para falar sobre um assunto que muito nos interessa em relação à IA. Bom dia, professor. O senhor já está na linha com a gente? Sim, Jenny. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia também. O coordenador de Comissão Europeia, Gabriele Manzini, avalia que a desigualdade no Brasil exige regulamentação própria do uso da inteligência artificial. Segundo ele, quando mais delegarmos a IA, mais perderemos nossas habilidades humanas. Esse é o tema de hoje, né, professor? Isso, Jenny. Veja só, nós aqui na coluna vimos sempre conversando sobre isso, né? Quer dizer, vai e vem, a gente, principalmente quando está diante das questões relativas à política, mais recentemente, né, ao lugar das redes sociais, das plataformas digitais nesses processos políticos, e elas tanto se tornam plataformas de difusão de fake news, quanto plataformas de difusão de informações relevantes. Quer dizer, a gente tem, de várias maneiras, chegado tangencialmente a essa questão. E a entrevista concedida pelo Gabriele Manzini à Folha de São Paulo, nesse final de semana, ajuda a gente a entender a profundidade do problema, né, do significado, não das redes em si, mas das plataformas digitais e da tecnologia que as possibilita, e de modo muito particular das tecnologias que envolvem a dita inteligência artificial. Quer dizer, inteligência essa que já vem sendo muito criticada, né, por vários autores, não apenas por talvez não ser inteligência, quanto pelo fato de que definitivamente não é artificial. Né? Em que sentido? Que é uma inteligência produzida por pessoas. Essa ideia de artificialidade, portanto, ela precisa ser colocada num cenário propriamente social e político, para entender quem ou quais são os agentes Esse problema agora adquire uma conotação muito ampla, porque nós tendemos a acreditar que as redes sociais experimentam uma, vamos colocar entre aspas, livre regulamentação. Ou seja, nelas não há interesses envolvidos e não há nenhuma forma de regular, as redes se regulariam por si mesmas, né, e, portanto, elas expressariam certo espontaneísmo, né, e a vontade, os desejos de quem delas participa. E, na verdade, o que está em causa é precisamente entender como são produzidas as condições necessárias para que nós nos relacionemos nesses ambientes que eu chamaria de virtualização das relações sociais. Quer dizer, e as condições primárias são duas. Né? De um lado, são condições eminentemente materiais, isto é, da disponibilidade de acesso àquilo que é necessário para produzir os instrumentos, aparelhos celulares, tablets, microprocessadores, computadores, né? Portanto, minério, água, né? Que são absolutamente necessários, sem os quais o meio através do qual a informação, a comunicação não se dá. Mas, além disso, há também a necessidade de dispor de profissionais altamente qualificados que produzem os algoritmos. Né? Quer dizer, essas fórmulas que servem como uma espécie de linguagem para que as pessoas se conectem. Nesse sentido, é que eu acho que vale a pena, nem que seja para efeito de reflexão, pensar os algoritmos que estão por trás de todas essas redes sociais como se fossem a legislação que regulamenta as relações virtualizadas. Quer dizer, se nós pensarmos assim, nós vamos nos colocar de imediato um problema. Vejam, em todos os países, né, nós temos constituições, e é a partir dessas constituições que as relações sociais
e os conflitos existentes nas relações sociais são tratados. Então nós temos, a partir das constituições, a série de códigos, né, existentes, e desses códigos, dos regulamentos e das formas de resolver conflitos que devem ser adotados. Como é que são produzidas as leis em sociedades democráticas? Através de eleições. Né? Então, nós escolhemos, existe todo um sistema político que envolve desde a estrutura do Estado, no Executivo, Legislativo e Judiciário, até os partidos políticos, os movimentos sociais, os sindicatos. Quer dizer, há um conjunto de instituições que mobilizam as forças sociais e que se submetem a essa lei maior, né, que regula, digamos assim, os limites do conflito. E nas redes sociais e nos algoritmos, quem elege as pessoas ou os proprietários das empresas que fazem do algoritmo meios de obter lucratividade? E lucratividade decorrente dos processos de engajamento a partir do que se considera, digamos assim, o consumo maior de um ou outro tipo de conteúdo. Quer dizer, esse é um debate fundamental, né? E ele é de natureza política, e não é política vinculada a uma tentativa, digamos assim, de caçar ou limitar qualquer liberdade, mas é precisamente política no sentido de permitir que as relações sociais e os conflitos se resolvam de outra forma que não a de ameaça, não é, a determinadas forças políticas. Então, acredito que a entrevista em si é muito importante, porque traz uma série de questões políticas relacionadas ao tema da tecnologia, e também pelo fato de que nos leva a uma outra reflexão. Porque existem aqueles que acreditam que as soluções para os problemas tecnológicos são tecnológicas também. O próprio Gabriele Manzini, em alguma medida, aposta nessa ideia. E nisso ele reforça algo a que um pensador de origem russa, mas radicado nos Estados Unidos, Eugênio Morozov, chamou de solucionismo tecnológico. Quer dizer que para a tecnologia, para problemas decorrentes da tecnologia, se deve adotar mais tecnologia. E esse mesmo autor vai dizer, não, isso é uma questão política. E política que não implica resolução via tecnologia, em muitos casos. Eu não sei que em todos, mas em muitos casos. Portanto, a gente tem que pensar tanto no problema quanto nas formas de solucioná-lo, né? Reconhecendo que se há um universo em que a democracia não se vê, né, presente, é o universo das redes sociais. Professor, o senhor acredita que ele fala dessa regulamentação em relação à legislação, tipo da inteligência artificial, obedecer à legislação ou não fazer coisas ou não incentivar coisas que não estejam ali na legislação, esse alinhamento com a legislação por causa do senso comum, por causa do que é exposto ali nas redes sociais muitas vezes, o que o algoritmo tem entregado na maioria das vezes, porque é o que a população está consumindo, é isso? Diane, veja só, tem uma questão que essa já tem sido encampada, inclusive pelo STF, né? Quer dizer, é a de postular que nas redes sociais funcionem as mesmas regras que funcionam para as relações materiais, digamos assim, as relações objetivas em que nós nos encontramos com as pessoas ou em que nós estamos diante de contratos, né? Isso já é um avanço muito importante e eu acho que isso já ajudaria, em boa medida, a reduzir parte dos problemas que enfrentamos, como, por exemplo, esses relativos ao racismo, né, relativos à ofensa, a tentativas de desmoralização. Isso seria já um passo importante. Mas existe um outro tipo de regulamentação que precisaria estar presente no que diz respeito à própria produção de algoritmo. Veja, nas nossas sociedades mesmo, existe certa regulamentação para a produção de venenos, porque eles fazem mal, né, por conta dos conteúdos que estão presentes neles. Quer dizer, nas nossas sociedades seria importante pensar em como é que esses algoritmos podem ou não podem ser produzidos
tendo em vista seus efeitos, não é? Quais são os fins de determinado tipo de engajamento. Isso tem muito a ver com o processo de educação das pessoas, né? Tem muito a ver com como nossa socialização está se dando. Se ela está se dando de uma forma a promover relações emancipadas, relações em que as pessoas enxerguem as outras como iguais, né? Ou se, através desses dispositivos altamente tecnificados, né, você está embutindo preconceitos, embutindo mensagens que estimulam não a democratização das relações, mas seu oposto. Portanto, o tema é muito complexo, né, e é importante avançar. E é lamentável que no Brasil alguns setores que vêm se beneficiando dessa desregulamentação, né, prefiram ideologizar o debate e dizer que toda e qualquer forma de regulamentação é uma tentativa de caçar liberdade de expressão, etc. Mas isso precisa ser enfrentado. Professor, o senhor acredita que o uso da IA ele já está acentuando a diferença entre ricos, entre pessoas que têm ali uma condição de vida mais financeiramente melhor do que uma pessoa que não tem essa condição? Olha, eu não teria como avaliar, assim, objetivamente, se isso no Brasil em particular já está acontecendo, né? Mas o que eu poderia dizer é o seguinte, é que, na verdade, a inteligência artificial aplicada a determinados ambientes já vem causando enorme prejuízo, né, a pessoas, por exemplo, que não têm acesso, eu vou falar da universidade, né, a bibliotecas boas, né, a pessoas que têm visto suas vidas dependerem quase que exclusivamente desses aparelhos eletrônicos. Então, quer dizer, eu vejo prosperar uma enorme desvalorização, primeiro, do passado. Então, do ponto de vista, por exemplo, do estudo, tem sido muito comum uma espécie de fetiche presentificado, que presentifica o conhecimento. Então, qual é o conhecimento bom? É aquele que foi produzido ontem ou hoje. Portanto, há um desprezo pela história e pelo passado. E, muitas vezes, isso vem acompanhado do interesse aguçado por aquilo que é mais dito moderno, né? E no caso da inteligência artificial, por exemplo, ela priva os sujeitos, porque resolve um problema, às vezes, da leitura, da interpretação, do amadurecimento, que envolve tempo, né, relacionado à própria capacidade cognitiva. Então, isso ajuda a entender também porque, em boa medida, os processos políticos têm se desenvolvido fundamentados nisso que alguns vão chamar de dissociação cognitiva, né? Como é que determinadas ideias absolutamente absurdas prosperam. Mas tem a ver com o quê? Com a mobilização desses meios tecnológicos, o uso quase que imediato, né, de obtenção de informação, que corresponde também ao desuso quase imediato da reflexão. E com assodamento, com a violência, né? Então, eu não teria condições de dizer assim, olha, hoje a inteligência artificial já beneficia, no caso do Brasil, mais ricos do que pobres. Eu tento enxergar que os únicos beneficiários são aqueles que produzem esse tipo de recurso, não é? E que tem esse produto consumido. Os outros que consomem, e às vezes de maneira frenética, são prejudicados, sejam eles ricos ou pobres. Evidentemente que os ricos, do ponto de vista material, na maioria das vezes, não tem prejuízo material. Já os pobres é o contrário, porque se esse processo envolve maior alienação, portanto, maior descolamento da compreensão da realidade, da própria realidade, e essa realidade é desigual, o efeito sobre essas camadas da população é devastador.